Ok, já estamos aqui ao vivo, um pouquinho antes, esperando o pessoal entrar na sala aí para a gente dar início. Bom, já temos entrando aqui o pessoal, 7 pessoas. Ok, pessoal, boa noite. Mais um pouquinho a gente já vai começar, pontualmente, são 19h30 agora. Esperar um pouquinho mais, o pessoal está entrando aqui na sala para a gente começar a bater esse papo super interessante aqui, tratando de algumas questões extremamente relevantes aí, mais esse webinar da SECOM aqui. Ok, mais uns segundinhos para a gente iniciar aqui. Testando aqui o áudio, ver se está tudo ok também. Pessoal já dando boa noite aqui, entrando. Ok, pessoal, se tiver algum problema, nos avise aqui, nós já vamos dar início aqui. Bom, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aí ao vivo, ok? Mais um webinar da SECOM, 7º webinar, tá? O primeiro de 2021, de muitos, espero aí que fechar pelo menos um por mês. E hoje a gente trouxe uma pessoa ligada diretamente à área que a gente vai tratar hoje, que é justamente gestão rural e como isso vai impactar diretamente na captação de crédito agrícola, tá? Não foi à toa que a gente acabou escolhendo a Luana para vir bater esse papo conosco, tá? Dada a expertise que ela tem na área, tá? Então, o principal intuito nosso aqui hoje é que vocês saiam daqui entendendo um pouco melhor como é que esse pilar de gestão, efetivamente, pode influenciar na captação de crédito agrícola, tá? Muitas pessoas podem pensar, mas ponto, né? A gente vai justamente aqui debater isso e discutir hoje, para que vocês consigam entender efetivamente, né, como é que o crédito agrícola ele pode ser influenciado diretamente por uma melhor gestão. E o contrário também, com a falta de gestão acaba impactando diretamente e negativamente dentro do mercado, né, de crédito. Bom, então passo a palavra para você, Luana. Primeiramente, agradecendo pela sua disponibilidade de estar aqui batendo esse papo conosco hoje, tá? Para falar aqui para a nossa audiência, né, ou seja, produtores e armazéns gerais. Antes de passar a palavra efetivamente para você, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Ferreira, eu sou diretor comercial aqui da empresa SECOM, e a SECOM é uma empresa que fornece soluções tanto para dentro da porteira quanto para fora da porteira no processo de pós-colheita. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luana. Gostaria que você se apresentasse aí, falando um pouco do teu histórico dentro dessa área agrícola, rural. Seja bem-vinda. Obrigada, Ferreira. Boa noite a todos os nossos participantes aí desse webinar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante ao Ferreira aí pelo convite, me senti bastante lisonjeada. Espero poder contribuir aí com todos hoje no nosso bate-papo, acho que vai ser bem interessante, o assunto é bastante polêmico, é bem gostoso de discutir. Só para me apresentar um pouquinho, né, eu sou a Luana Carvalho, eu atuo no agro aí há 20 anos, então há 20 anos eu participo desse mundo, né, foi um mundo que eu vivi, me graduei, aprendi, fiz pós, então participei dele aí intensamente. E só para falar um pouquinho da minha formação, né, sou formada em administração de empresas. Você está falando, Ferreira, mais um passarinho. Desculpa, estava aqui comendo bola aqui que o meu microfone estava off. Fala um pouquinho, assim, até da tua formação, né? Isso, vou falar. E um pouco da tua experiência, inclusive, dentro da companhia, ou das companhias que você já participou dentro do agro, né? Vou falar aqui, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em gestão financeira, controladoria e auditoria, tenho também pós-gestão de agronegócios. Dentro do agro, eu já participei da área administrativa, de filiais, participei da área financeira, participei ativamente da área do crédito, área de atendimento a cliente, entrega de insumos, logística de distribuição de insumos. Então, eu tive a oportunidade de participar aí de diversos mundos dentro do agro, diversas áreas diferentes,
mas tudo no fim do negócio do agro mesmo, sempre atendendo o produtor rural. Tá, perfeito. Dentro da tua experiência, eu até fiz uma brincadeira contigo, a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo, né? Que a Luana, meu pessoal, só para colocar, ela trabalhou numa trading, né? Que opera no Brasil, tá? O braço fora. Multinacional, né? Opera em vários estados aqui do Brasil, inclusive. E ela também era dentro daquele processo, eu falava, ela era a pessoa, às vezes, que dava o joinha e o não joinha para um crédito, tá, gente? Então, efetivamente, ela estava do outro lado da mesa, analisando, inclusive, informações para poder dizer se a companhia poderia liberar, por exemplo, crédito para um determinado produtor ou não, e às vezes o produtor, creio eu, até queria um volume, às vezes, maior, você tinha que brecar justamente porque você tinha algumas formas de apresentar um score, né? Ou seja, aquilo que a gente vinha falando, né? Esse cara aqui, ele tem um padrão, qual padrão, né? Ele tem mais risco, ele tem menos riscos, e aí é justamente isso que a gente vai conversar hoje, né? Como é que você, produtor rural, pode justamente entender que ponto você pode melhorar o seu score dentro desse processo para, quando chegar em alguma empresa ou tiver uma Luana lá do outro lado, ela falar, não, ok, posso dar ok para esse camarada porque a gestão dele aqui está bacana, os números dele são legais e a gente consegue ter uma boa operação com esse camarada. Mais ou menos isso, né, Luana? Falei besteira. Isso mesmo. Não, tá certo. E não somente isso, né, Ferreira? Não só buscar o okzinho lá, é exigir até que nível, né, ele deve ser colocado como cliente, né? Se é um cliente que tem uma gestão muito boa, se é um cliente que conhece, tem o negócio na palma da mão, que ele entende qual é o score dele, qual que é o rate dele, ele vai exigir, eu sou diferenciado. Então, eu vou querer buscar melhores condições de negócios, condições em todos os sentidos, né? Sim, sim, perfeito. E até para colocar, às vezes a gente vai usar o que eu chamo de buzzwords, eu adoro uma, viu, Luana? Porque toda vez que eu viajo, eu pego um livro novo, eu pego uma nova buzzwords, que essas palavras em inglês que a gente vai pegando, adotando dentro do nosso dia a dia, e às vezes o camarada, o que é o score, o que é o rate, né? Meio para colocar, pessoal, se a gente chegar numa loja de eletrodoméstico, sei lá, Novo Mundo, eu vou comprar uma geladeira, eles vão analisar meu CPF e vai dizer, o score do João Ferreira, ou seja, a nota do João Ferreira para comprar, ela é boa ou é ruim, nega créditos para ele que ele está devendo todo mundo. Não, ele está com o nome tranquilo, não tem nenhuma pendência e a possibilidade dele pagar a gente é super boa. Então, o score dele é alto, a nota dele é alta, então eu consigo dar um volume de crédito até maior. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Bom, Luana, se você quiser dar sequência aí, passar na apresentação para ver o que a gente trouxe hoje aí para o pessoal. Então, vamos lá, vou começar aqui. Então, como que a gente vai entender melhor, né, esse processo de captação de recursos no mercado, qual estratégias eu devo adotar, como que eu posso me estruturar para ter uma operação de sucesso. Vamos começar aqui. Nós já nos apresentamos, né, Ferreira? Sim. Então, vamos lá. Como que eu posso ter uma boa gestão? Como que eu posso contribuir com o processo de captação de recursos financeiros no mercado? Então, o primeiro ponto, né, esse mundo agro, ele tem evoluído bastante. Então, quando a gente para pensar no agro, como que era 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5, 1 ano atrás. Então, ele é muito desafiador, ele vem em constante evolução. Muitos desafios, como 2020 vivemos aí, né, principalmente com essa pandemia, um mundo totalmente diferente, o que vai parar, o que não vai parar, o que continua, enfim, como que eu vou me posicionar. Mas nesses momentos de grandes desafios, é que também a gente busca e encontra melhores oportunidades, né? Esses momentos são os momentos chaves aí para a gente identificar o que eu posso melhorar, como que eu posso me profissionalizar, como que eu vou melhorar a minha gestão para que eu possa sobreviver e aí perpetuar, né, na minha vida e passar a sucessão de pai para filha, enfim, dar continuidade ao meu negócio. Então, assim, hoje o principal ponto, né, a gente vê que o agronegócio, olhando para o produtor rural, a gente não tem mais aquelas sobras, né, de rentabilidade como tínhamos no passado, há muito tempo atrás. Então, realmente, quando tinha um ano muito bom de safra, realmente sobrava muito dinheiro e às vezes eu conseguia, não precisava ter uma gestão tão acirrada. Hoje não, hoje a gente vê que os nossos custos, eles são bem espremidos. Então, o nosso custo, nossa receita, ele está muito ali alinhado. E o que eu preciso ser eficiente hoje? Eu preciso ser eficiente nas minhas despesas. Né, na minha gestão, eu preciso ter o meu negócio na mão no detalhe.
E o detalhe é o seguinte, não é inventar roda, não, né? Não é inventar roda, eu preciso saber o dia a dia, eu preciso ter uma disciplina de realmente ver meu negócio como um todo em cada detalhe. Como que eu vejo isso? Na cabeça eu consigo? Não, né? Exatamente. A gente vê que... O Ferreira está se cansando, vamos lá, Ferreira. É assim, eu gosto de pontuar algumas coisas, viu? Para quem já assistiu alguns webinars, eu sou aquele cara meio que vai se deixar, eu vou falando também, viu? Por favor, me corte se eu tiver evoluído. Mas essa questão que você fala sobre em períodos onde sobra bastante dinheiro de uma atividade específica, né? Eu chamo os períodos de vacas gordas, né? Eles são favoráveis a todo mundo, tá? E é óbvio que em momentos como, por exemplo, a gente pegando cotação de saca de soja, conforme até a gente conversava hoje, né? Pegando região Goiás, né? Tô falando de Goiânia, você também. Pegando no sudoeste aqui, por exemplo, um grande centro agrícola como Rio Verde, por exemplo, de uma grande cooperativa, a cotação da saca da soja, mercado balcão, né? R$155. Ou seja, está por iniciar uma safra nova, ou seja, a gente deve ter uma produtividade, uma produção boa, apesar dos, como se diz, das intempéries. Nós tivemos alguns problemas de janela de plantio e até de falta de chuva, mas espero que tudo corra para uma grande safra. E com um valor de 155, para dizer, dependendo do custo, né, ou seja, podemos considerar que dependendo da maneira como ele comprou, pode ser um momento que ele vá ter uma boa rentabilidade, uma boa lucratividade em cima da operação. Mas esse, às vezes, pode ser aqueles momentos de vaca gorda. E geralmente o pessoal vê o valor da soja a 155, né, eu digo que daqui a pouco... Isso por experiência própria, não que eu tenha plantado soja, né? Mas aí eu digo, não sei se tem algum advogado ou dentista aqui dentro da operação, ou médico, tá? Mas aí o médico começa a plantar lavoura, aí começa o dentista a plantar lavoura, e a gente sabe que não é tão simples assim. O camarada vê o valor, fulano ficou rico, tá comprando área, tá enriquecendo, também vou entrar nessa de plantar soja. O fulano lá tem uma área, ele tá colocando à disposição de arrendamento, eu vou entrar nessa atividade, né? E não é tão simples assim, ou seja, as vacas gordas acabam chamando muitos aventureiros para dentro do processo também. Tá? Isso no crédito é muito comum ver, Ferreira. Então, assim, tem o primeiro ano, tem o segundo ano, quando dá o terceiro ano, aí você vê que se não tiver o know-how, não tiver conhecimento, não tiver gestão, não adianta só pensar que tem as vacas gordas, não. Porque a gente também vai falar aqui na nossa apresentação que o que contribui para mim ter uma boa gestão, para mim sobreviver aos momentos difíceis, porque tem. Nosso mundo agro aí... como todo e qualquer negócio, né? Você vai ter os momentos de alta, de pique, lembrando que todo e qualquer negócio ele passa por ciclos, tá? Inclusive as commodities, no caso a gente tratando seja de soja ou de milho, tá? Ela passa por ciclo. Então você tem os períodos de alta e assim como você tem os períodos de queda, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, a gente vem de bons anos em termos de preço, né, Luana? Mas, recentemente, nós tivemos o que? Um período... Igual esse, historicamente, eu desconheço, né? Na história. Isso, exato. Mas se a gente olhar para o retrovisor, a gente lembra o quê? Quantos anos atrás nós tivemos, dependendo da área, né? Se você pegar regiões também do Novo Cerrado, onde você tem abertura de novas áreas ou alguma coisa, você teve problemas de hídricos, tá? Que acabaram afetando diretamente a produção daquelas pessoas, né? Então, isso, dependendo da região, pode ser um grande problema. E se eu não tiver os números muito bem estruturados, isso pode ser um grande problema para mim. No momento como esse ano, a gente aí tem assim, um grande risco, né? Maravilha, a saca tá lá, você cotou o preço aí, R$150, R$100, vendi lá atrás, uns meses atrás, enfim, preços históricos como a gente nunca viu, mas eu posso sair afobando, eu posso sair vendendo a minha produção, até quantos por cento da minha produção eu vou comprometer? Qual que é o meu histórico de produtividade anual, né? Eu vou vender 100% do meu histórico de produtividade dos últimos 5 anos, eu corro esse risco? Não, vou vender 80% e vou realmente aguardar eu ter minha produtividade e o que sobra eu vou fazer balcão. Então, assim, esses detalhes são muito importantes também. Perfeito. Então, vamos lá, passar aqui para o próximo slide, né? Então, produtor, a gente sabe, produtor é muito bom, já tem no DNA, já nasceu para aquilo, produzir é a praia deles. Então, são muito bons. Quando fala em produtividade, quando fala em tecnologias para produzir mais, equipamentos, materiais, então, o produtor, como um todo, ele faz o que gosta, faz o que sabe de verdade. Então, quanto à produtividade, o nível de gestão, a excelência dele é show, né? Então, a gente vê em muitos casos. Exatamente, até comentava contigo, a gente que participa de algumas feiras agropecuárias, inclusive, infelizmente, no ano 2020,
praticamente todas foram canceladas devido à pandemia, mas é muito recorrente você entrar em qualquer cidade ou qualquer feira, você vai ter lá o outdoor, né, com aquele produtor, com aquela a marca daquela genética, por exemplo, que conseguiu um nível de produtividade muito alto, certo? Isso no Brasil afora aí muito. Então, se você chega numa rodinha, conforme disso, de uma cooperativa ou de uma empresa de insumos, se for no balcão ali e perguntar para os caras, muitos deles vão estar falando, pós-colheita, principalmente, né, qual foi a tua produtividade? Você fechou com quanto? Se você for no churrasco, qual foi a sua produtividade? Você fechou quanto? Então, a questão da produtividade é algo que eu digo que é extremamente inerente ao dia a dia do produtor. Ele sempre vai saber, tá? Inclusive, às vezes ele não vai ter especificamente daquele talhão, mas de uma maneira geral, ele vai ter, nem que seja na agenda dele, né? Algo lá, minha produtividade por talhão foi de tanto. Esse número, geralmente, ele persegue, tá? E dá até para melhorar. E é nisso, se alguém, por exemplo, falar, se ele requer um investimento no maquinário, sei lá, de mais de R$1 milhão, que vai ajudar a aumentar a produtividade dele, ele com certeza vai estar de ouvidos abertos para poder escutar, entendendo como aquela nova tecnologia vai influenciar diretamente na produtividade dela. Então, além de fazer muito bem o que tá no DNA, conforme você colocou, ele não deixa dúvida no momento de investir, seja em tecnologia, seja em... materiais, investimento de solo, maquinário. Exatamente, ele vai investir mesmo para poder aumentar a produtividade dele. Isso é fato consumado, a gente sabe, e realmente eu digo que nós temos aí agricultura de primeiro mundo e de excelência, fato. Exatamente. Aí você já pensou, Ferreira, o produtor linkar e fazer, colocar na veia dele o que ele já tem no DNA de produtividade, isso a gente não tem dúvida, mas já pensou ele somar também, investir em controle e gestão financeira, administrativa da empresa? Então, pronto, a produtividade no DNA ele já tem. Agora, se eu agregar, muitas vezes, algo que eu não tenha na mão, que eu não tenho gestão, eu tenho na minha cabeça, mas eu tenho meu custo, eu tenho meu custo operacional, meu custo de insumos, meu custo logístico, mas está muito ali na cabeça, eu não tenho no papel, mas os detalhes da operação fazem muita diferença. Porque quando você vai colocar realmente na ponta do papel o que é seu custo efetivo, o que é a sua despesa final, é tudo, é folha de pagamento, é conta de água, conta de luz, conta de energia, aluguel. Eu tenho tudo isso, quanto que isso me custa na saca? Quanto que, de fato, eu vou chegar lá e também, além de elogiar a minha produtividade, eu quero também elogiar a minha rentabilidade. Sim, o que está me dando no bolso, no final das contas? E não só olhar a produtividade. Eu produzi... historicamente, sei lá, de cada região, aí a gente deve estar falando com várias pessoas do Brasil, sim, de vários lugares, mas vamos falar ali do Maranhão, uma produtividade de 60 sacos, é muito alta, né? 55 sacos, 50 sacos. Aí, quando a gente fala aqui para Goiás, uma produtividade muito boa aí de 60, 65 sacos, sei lá, por hectare de soja. Ou mais. Enfim, ou mais, né? Então, se linkar isso, essa vontade, né, colocar também no DNA, juntar esses dois pontos, produtividade com rentabilidade, aí exato, o que é o nosso principal assunto aqui? O que eu preciso fazer para mim realmente enxergar minha rentabilidade? Eu quero aumentar minha rentabilidade, como que eu posso estar fazendo isso, né, no dia a dia? Sim. Então, esses são os principais pontos que a gente vai abordar aqui agora, vamos falar, né? Primeiro, os principais benefícios de se ter uma gestão, um controle efetivo, uma visão holística do meu negócio, falando administrativamente, administrativo, financeiro, e não só olhando lá a produtividade, o campo que estava olhando lá na operação que já é feito muito bem. Se eu tiver tudo isso na mão, o que contribui? Eu vou ter uma rentabilidade muito boa, eu vou conseguir aumentar a minha rentabilidade, por quê? Porque eu vou conseguir identificar quais são os meus gargalos no dia a dia. E aqui não é inventar a roda, não. Eu preciso ver coisas simples no meu dia a dia que não roda, que é alguma coisa que eu estou deixando de fazer e que isso está comendo, de certa maneira, o meu resultado. Né? Eu vou conseguir melhorar a gestão financeira, realmente sobrar mais dinheiro no bolso, monitorar fluxo de caixa. Então, isso aqui é como um livro para o professor, né? A ferramenta do professor é o livro. Então, assim, a ferramenta de um produtor rural que quer aumentar a rentabilidade tem que ser um fluxo de caixa. Isso é
indispensável. Não tem como eu me preparar, me programar, tomar uma decisão assertiva no detalhe, saber se os dias que eu tenho que pagar minhas contas certinho, minha programação financeira, os meus recebimentos, o momento que está sobrando dinheiro no meu caixa, que seja por poucos dias, eu tenho condições de fazer alguma aplicação, algum investimento, qual a melhor linha de investimento para um dinheiro que fica parado no caixa uma semana, 15 dias, 30 dias, ou enfim, não, vai ter o período mais crítico, aconteceu uma emergência, vai faltar caixa, quais são os direcionamentos que eu vou precisar ter, em que momento eu vou sair ao mercado para mim realmente estar captando esse recurso. Eu preciso me antecipar na captação de recursos, ficar pagando juros por um dinheiro que não está sendo usado, justamente porque eu não tinha o detalhe desse dia. Então, assim, gente, as vantagens de um fluxo de caixa, a necessidade dele assim, indiscutível. Para mim, essa eu concordo. E até puxando um ponto aqui, fazendo um adendo, Luana, que é o seguinte, né? Quando o produtor pensa e olhando assim, qualquer pessoa que seja, né? Até tem um pessoal aqui que está na sala, por exemplo, que é um apicultor, tá? Eu acho que vale para todo mundo, tá? Vale para um negócio nosso, por exemplo, de serviço, vale para a indústria e vale para um produtor, que é um negócio como qualquer outro. Eu digo que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Muitos usam esse termo, né? Então, serve para todo mundo, tá? E quando eu falo assim, fluxo de caixa, talvez na cabeça dele já vem lá um monte de coisa que ele tem que fazer para poder ter esse dado e etc e tal. E a gente percebe que, não, tem que desmistificar isso também, né? Ou seja, fluxo de caixa eu preciso contratar consultorias que vão me dar tal ponto, etc. Obviamente, isso pode te alavancar e melhorar muitos processos, mas de pontapé inicial, não imagine que isso é um bicho de 7 cabeças. Não, é muito simples. É muito simples e é aquilo que você falou, Ferreira, é para todo mundo que está aqui. Porque, assim, eu faço meu fluxo de caixa há pelo menos 15 anos atrás. Então, eu comecei fazendo... Pessoa física, né? Ou seja, trabalhando, etc. E eu só tenho organizar desse jeito. Então, assim, eu sei o dia que eu vou ter que pagar conta, os dias que eu vou fazer programação de pagamento, os dias que eu vou fazer alguma aplicação, enfim, isso é para a vida. E se eu não fizer isso, eu não sei. Eu vou poder comprar uma televisão, eu vou poder comprar uma geladeira, quantos meses eu vou precisar comprar, enfim, sabe? Isso. E extrapolando isso, que a gente está falando que é do nosso dia a dia, é a mesma coisa. Se eu sei que eu ganho 10 e estou gastando 12, eu preciso ter essa informação. E basicamente eu tenho o quê? O meu saldo bancário, tenho as minhas entradas e as minhas saídas, e elas ocorrem durante o mês. Então, se você usou um termo aí trazendo para a praticidade nossa do dia a dia, eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar a energia, eu tenho que pagar a água, a escola dos filhos, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que comprar material escolar, nós estamos entrando aí em período agora de... Uma despesa aleatória, quebrou uma máquina de lavar, eu vou ter que comprar, isso não estava programado, vou ter Exatamente. Enfim, então, isso tudo, imagina que a gente está nesse processo, aí acontece eu bato o carro, tenho que pagar a franquia, né? Então, aquilo não estava previsto. Será que se eu pagar isso, de que maneira? Será que eu não tenho que ir ao mercado, pegar um dinheiro emprestado, ao invés de entrar no cheque especial? Estou trazendo aqui algo do dia a dia de qualquer pessoa, tá? E talvez extrapolando um pouco para o produtor, né? Seja apicultor, seja sojicultor, tá? Que é justamente isso, bati o carro, preciso entrar com a grana aqui da franquia, não tenho recurso. Ao invés de usar o cheque especial, será que não é melhor, então, eu contratar um CDC, um crédito mais direto, que vai ter uma taxa de juro alta também, porém, que me beneficie melhor, do que ou pegar, sei lá, com a agiota, pior das hipóteses, alguma coisa nesse sentido, para poder cobrir esse determinado item. Então, justamente nesse processo de gestão que a gente tem que trazer para a nossa vida, conforme você falou, há 15 anos você utiliza isso, eu acredito que mudou a maneira como se enxerga as suas próprias finanças, tá? Eu também faço isso há bastante tempo. As empresas fazem isso e o detalhe então não adianta o produtor ir em busca única e exclusivamente em cima da produtividade, tá? Ele precisa conhecer os seus dados e principalmente os seus custos e o seu fluxo de caixa para poder tomar decisões. Compra a máquina à vista ou financio, né? Então a gente tem esses detalhes. Exatamente. Aí você vai fazer a conta, né? Do meu dinheiro, eu consigo fazer uma aplicação melhor, porque hoje as taxas de juros estão melhores, tem taxas de juros subsidiadas, enfim, fazer conta, né? Realmente entender a melhor forma. Então, é isso. Fluxo de caixa, para mim, nem discuto, porque eu acho, assim, muito importante.
Exato, Porque, eu falei. assim, Então, não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos simplificar isso aí. Não é, e é muito simples, te traz histórico de tudo, daqui a pouco você vê o que você está aumentando de despesa. Se te perguntar qual que é a minha despesa hoje fixa de energia, eu tenho, de água, eu tenho, de... Histórico disso, né? Subiu, por exemplo, nós estamos em bandeira vermelha, né? Por exemplo, o custo aumentou de maneira significativa, né? Como é que isso vai ter impacto? E eu digo que um fluxo de caixa, pessoal, para iniciar, você pode pegar um caderno com pauta, tá? E dá para começar por ele, tá? Então, você colocar... Peraí, eu acho que nós tivemos... tá, acho que você voltou para a sala aí. Opa, deu um probleminha aqui, mas já voltei, eu acho. Tá me ouvindo? Então, eu te escuto, só não estou vendo a tua imagem, tá? Voltou. Voltou. Desconectou aqui. Bacana, acho que está normal. Então, voltando a falar, você pode começar isso que seja com caderno, pode ser com planilha eletrônica do Google, um Excel da Microsoft, enfim. Exatamente, já o modelo é o que você se sentir mais confortável. Mas tem que iniciar, não pode justamente, o fluxo de caixa é muito complicado, não vou iniciar. Não, precisa iniciar. Saldo bancário, tudo que você tem, tudo que eu tenho a pagar, tudo que eu tenho a receber, vai sobrar um dinheiro no final do mês, eu vou precisar recorrer ou ter algum crédito, e assim por diante, ou está sobrando dinheiro, eu vou fazer uma aplicação aqui, nem que seja com resgate de D mais 0, mas que fique rendendo um pouquinho para que esse dinheiro também não fique parado. Então, todas essas nuances, elas devem estar colocadas, então não é simples, ou seja no caderno Excel, e obviamente quando o volume de informações aumenta, obviamente aí você ter um sistema de gestão que consiga organizar esses dados, obviamente é fundamental. E quando a gente olha para essa ferramenta, então são coisas simples, sabe? Que você vai economizar e acha assim que é muito simples, mas você coloca ao longo do ano, principalmente para o produtor que tem uma estrutura muito grande, então tem muitas despesas em todos os sentidos. Então você imagina, todo mês eu pago conta de energia, conta de água, conta de luz atrasada, atraso boleto, atraso isso, tudo está entrando juros, então eu estou pagando juros todo mês. É uma despesa a mais. Por que eu não coloco isso no meu bolso ao invés de eu estar pagando juros desses atrasos? Por muitas vezes uma falta de gestão, não é por falta de caixa, estou com dinheiro em caixa, mas passou em branco, porque 1, 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, assim, você que tem... foi para a fazenda, esqueceu de pagar um determinado boleto. Eu imagino deu uma multa de 2%, mora diária de tanto e... Exatamente. Pessoa física, sem o meu fluxo eu atraso tudo. No dia que se eu ficar sem olhar, sem a programação, porque são várias despesas ao longo do mês. Então, cada uma tem um vencimento. Imagine um produtor que tem uma mega operação, né? A pessoa que está aí do outro lado, independente do segmento que ela está, que ela tem várias programações dentro do mês. Então... Eu digo assim, se a gente faz para a pessoa física, qualquer pessoa consegue fazer e todas as empresas precisam fazer, tá? Precisam fazer. Acho que esse é o recado principal que a gente tem que deixar aqui. Exatamente. Outro ponto importantíssimo, né, que dando continuidade aqui, é o planejamento mensal, trimestral, semestral, anual. O planejamento é tudo, né? Como é que eu vou querer controlar, né, fazer todo o meu fluxo de caixa lá também se eu não fizer um planejamento, né? Preciso saber como é que eu quero estar, que rentabilidade eu quero ter, quantos % eu vou crescer, em que momento eu vou crescer, enfim, esses dados tem que estar no papel. Até porque, se eu vou crescer, eu tenho que crescer em pessoas, eu tenho que crescer em estrutura, não, eu tenho que crescer como? Recurso. Né? Quais recursos eu vou precisar? Dinheiro, pessoas, né? Enfim. Maquinário todo, né? Aquilo assim, você não decide dobrar de tamanho de área, né? Vamos pegar aqui no nosso tópico que é produção. Se uma pessoa decide, por exemplo, na próxima safra eu vou pular, sei lá, de 200 para 2.000 hectares. Eu confesso que no mundo agro eu vi muito isso, tá, Ferreira? Eu vi assim, um ano eu plantei, por exemplo, eu plantei 500 hectares, no próximo ano eu vou arrendar, tem que abrir área, então, beleza, eu vou lá para 800 hectares, 1.000 hectares, simplesmente dobro, e assim, cadê meu planejamento? Cadê minha gestão? Cadê meu fluxo de caixa para saber que eu suportaria peitar tudo isso? Conheço o caso, obviamente você deve ter alguns, mas assim, de pessoas até um pouco relativamente próximas, que estavam numa área já consolidada, tendo produtividade excelente, sobrando dinheiro, vamos assim, ou seja, remunerando os fatores e tendo rentabilidade naquela operação, resolveu peitar, né, vou chamar aqui, peitar uma área nova, num local extremamente, digamos assim, de primeira lavoura, né? A gente sabe que determinadas áreas com primeira lavoura primeiro ano é complicado, primeiro ano, desculpe,
e começou a drenar recursos de uma área que estava muito boa e colocando nessa área que não estava boa. Resultado, foi para essa operação, acho que ficou 3 ou 4 anos, não conseguiu tocar adiante, se endividou, se alavancou profundamente e teve que desfazer de alguma parte dessa área daqui, desfazer de terras, né? Isso para um produtor é algo, assim, como se diz... Triste, né? Acho que ele está pegando um pedaço dele e entregando, né? Então, quando a gente vai conquistando mais patrimônio em mais áreas, isso é excelente, mas quando a gente precisa vender para cumprir conta, tá? Isso é muito ruim. E ele talvez não conseguiu enxergar. Primeiro, eu não planejei para dar esse passo, para abrir uma nova área. Será que eu estava capitalizado, tinha maquinário, tinha pessoas, e ficou num corre de manda a máquina para lá, manda a máquina para cá, atraso um plantio lá, é só essa janela de atraso porque de repente atrasou aqui. Então, toda essa falta de planejamento, tá? Que minha sócia deve estar escutando com a Cris, que aqui na Secom a gente teve uma época que a gente fala assim, vai fazendo fasejamento, que é basicamente isso que a gente falou, né? Surgiu uma oportunidade, o camarada tinha um pasto ali meio abandonado, extremamente ruim, mas vai... Vou aumentar minha produtividade. Então, a primeira coisa que brilhava os olhos, esse é o ponto, que me deu muita tristeza ao longo desses anos e cortava o coração, porque a gente via pessoas que há muitos anos estavam no negócio, então muitas vezes entraram arrendando áreas em locais assim que não era tão boas a produtividade, ou até que dava produtividade, mas começou a crescer com um passo muito grande, porque pensava só no seguinte, na produtividade. Mas para mim, porque estou aumentando a área, então naturalmente imagina-se o quê? Que eu vou produzir mais? Mas aí o que vai me custar? Aqui X, nesse primeiro ano eu vou produzir tanto, então ele só vê só vê a produtividade, não. O pote de ouro lá no final do arco-íris, né? Mas na verdade... Exatamente. A gente está aqui, Lana, você não tem uma estrutura de gestão, não tem pessoas, máquinas, capital, como ele vai no mercado para poder pegar esse capital. E outra... Que tipo de investimento de solo eu vou fazer? Que tipo de investimento de maquinário eu vou fazer? Né? Quanto que eu vou ter que gastar ou despender de recurso, de tempo? Porque, assim, o retorno não vem no primeiro ano. Quantos anos vai demorar vir o retorno de fato, né? Que é sobrar o resultado final ali dessa área que eu estou... Imaginar assim, eu vou ter caixa para poder bancar essa operação que está iniciando agora durante, sei lá, 2, 3 safras, até que ela comece a se tornar rentável. Então, tudo isso é essa questão que você falou. Parte de o quê? De um planejamento, tá? No mínimo, então, você colocou mensal, semestral, trimestral, anual, etc., justamente para falar o seguinte, eu preciso crescer, ok, porém eu preciso me preparar para isso. Então, não é o fasejamento, é o planejamento. E o melhor disso tudo, sabe, Ferreira, e a todos que estão aí participando, quando a gente começa a fazer, e que seja de mês, que seja trimestral, que seja semestral, quando você começa a fazer, você vai conseguir desenvolver isso rapidamente para você conseguir. Não, mas tá, eu tô vendo aqui como eu quero estar daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui meio ano, daqui 1 ano. Vamos começar a brincar com os números, porque planejar você vai conseguir. Você já tem uma base de dados, você tem um fluxo de caixa ali bem estruturado, você já tem um planejamento que você vem controlando, que você planejou dentro do mês, o que você realizou dentro do mês, o que eu planejei dentro do trimestre, o que eu realizei no trimestre, e assim vai. Você consegue ir tendo esse acompanhamento e fazendo essa gestão. Então, daqui a pouco você está ali planejando, como que eu quero estar daqui 2 anos? Como que eu quero estar como produtor, como qualquer segmento que esteja aí daqui 5 anos, 10 anos? Então, assim, é importante que se tenha. Em que posição eu quero estar? Eu quero crescer? Não, para mim essa área é o suficiente, eu quero manter. Aí sim, eu vou falar que eu quero aumentar em produtividade dentro do cenário que eu estou. O que eu preciso investir mais? Eu tenho dinheiro, há quanto tempo eu vou precisar fazer esse investimento para mim conseguir ter a rentabilidade maior que eu estou esperando? Né? Então, assim, aí o planejamento flui, né, de maneira bem bacana. E se eu tenho todas as informações na mão, ou seja, se eu tenho tudo anotado, conforme eu disse, tá? Obviamente, até nós, como fornecedores de sistema para a produção, seja ela agrícola ou pecuária, nós temos aplicação. Então, quando eu tenho tudo isso anotado no sistema, isso me facilita. Eu quero saber qual foi o meu gasto do ano passado, tá? Eu quero saber qual foi o meu gasto na safra passada. E com base nisso, eu começo a planejar melhor. Ou seja, eu preciso me conhecer primeiro para que eu consiga planejar. Então, também não adianta também planejar sem me conhecer. Então, básico, né? Temos que anotar tudo que entra, tudo que sai, o que tem para pagar, o que tem para receber, quanto que custou, quanto que sobrou. Se eu tenho esses dados, aí eu já começo a olhar, opa, então minha atividade, digamos assim, agora eu tenho raio-x de como é que está a operação. Perfeito. Agora, olha, tem uma área nova que surgiu, sei lá, no Tocantins, no Maranhão. Tá, como é que eu vou
abrir essa estrutura lá, perfeito. Qual a necessidade de caixa que eu vou ter para poder peitar, ou seja, abrir essa nova operação? Então, tudo isso começa a fazer mais sentido do que simplesmente é uma oportunidade, tá muito baixa o arrendamento. É feeling. Não, o ponto principal é achar que tem na cabeça todos os dados. Igual a gente está falando, isso aí tem tudo na minha cabeça. Não preciso fazer isso, eu tenho tudo na minha cabeça. Eu garanto, Ferreira, garanto. Eu, como pessoa física, não tenho tudo na minha cabeça. Eu também não consigo, então não consigo. E a partir do momento que o Paulo falou, a gente começa a controlar os nossos custos, tudo que entra, tudo que sai, a gente consegue se programar melhor, né? Então, assim, eu preciso fazer, seja, uma viagem a passeio, né? Então, de alguma forma, Caio, pode ficar à vontade. Caio. Não, tranquilo. Eu preciso... Tranquilo. Eu preciso fazer uma viagem. Eu não decido, tipo, eu vou para, sei lá, fazer uma viagem para a praia com toda a família amanhã. Como assim? Vem cá, você tem um hotel? De que maneira que você vai? Você vai de carro? Você vai de passagem? Você vai de avião? Vai ficar no hotel? Alugou uma casa? Qual que é o gasto com restaurante todos os dias que eu vou ter? Ou seja, não estamos falando aqui de situações corriqueiras, mas que elas servem justamente para a produção, para a indústria, serviço ou qualquer outra parte. E olha que como serve, porque se a gente está falando da dificuldade que é controlar a pessoa física, que é pouca coisa, a gente está falando de pouca coisa, mas a gente tem as nossas despesas. Imagina uma estrutura. Uma estrutura que esteja... Exatamente, de uma produção que muitos produtores, às vezes, já são milhões de faturamento, dependendo da quantidade. Então, assim, não é aquela coisa, eu só tenho produção aqui, sei lá, de 200 hectares, ou isso não é para mim. Opa, vou te falar, pessoa física, o camarada pode ganhar um salário mínimo por mês, ele precisa. Seria bom e interessante que ele anotasse tudo que entra, tudo que sai, para saber justamente como é que ele se planeja, que seja para fazer um passeio, comprar uma roupa. E então, para mim, comprar um maquinário, abrir uma nova área, construir um armazém, fazer qualquer aquisição, etc., eu preciso ter essas informações para não dar, como se diz, não pisar em gelo fino, e daqui a pouco, quando eu percebo, estou tão alavancado que eu tenho que desfazer de terras para poder cobrir algo que, se eu tivesse planejado melhor, eu teria evitado. Então, acho que a grande tônica talvez seja isso aí. Certo? E redução de custo da produção. Então, aqui está muito resumido, mas é tudo isso, é só isso que a gente precisa, tudo isso como principal, e isso a tecnologia que vai nos ajudar, porque achar que na cabeça a gente vai conseguir fazer tudo isso, melhorar a performance, melhorar a gestão, não consegue. Exatamente. Tá, pode dar sequência aí. Beleza, vamos lá para o próximo ponto. Então, como que a tecnologia pode melhorar, né, nossa tomada de decisão? São os pontos que a gente mais contribuiu, falando em investimentos, falando em silos, falando em aquisição de novas áreas, se eu quero investir em algum, sei lá, em algum bem, enfim. Então, é esse norte que nós falamos agora há pouco, né? Perfeito. E o principal ponto é ter uma visão gerencial, é ter uma visão holística, é ter tudo na mão, né? É conhecer do nosso negócio. Como que a gente conhece? Só na cabeça? Na cabeça a gente vai ter um macro, com certeza, não tenho dúvida. Gente, mas a gente tem que ter os relatórios, a gente precisa fazer as análises, porque hoje são os detalhes, não é inventar roda. São os detalhes do dia a dia que faz a diferença. Falando aqui no controle da palma da mão, né? A gente falou bastante, vivendo um momento muito bom agora da questão dos preços das commodities, quando a gente olha para commodities, mas aí a gente sabe que a lavoura, a safra, o agronegócio, ele é bastante intenso, né? Ele é cheio de emoções. Todo mundo passa por emoção todos os anos, porque o ano que o preço está bom, de repente o clima já não está tão favorável, ou vice-versa, tem problema de câmbio. Então, assim, sempre tem uma emoção. E quando a gente fala numa dos pontos principais, que são coisas que independem da nossa gestão, né? Porque se vai chover muito ou pouco, não sou eu que consigo pedir ou programar, né? Se o preço da commodity vai estar bom ou ruim, também não sou eu que tenho gestão sobre isso. A gente até comentava até antes de começar sobre isso, né? Exemplo, é uma fábrica a céu aberto, conforme você disse, se vai chover muito ou vai chover pouco, poxa, a gente torce e reza para que isso seja bom e todos consigam colher bem e colher na hora certa, porque tem aquela história, né? Agora a gente está entrando no
período de colheita, aí você tem muito aquilo, um produtor pedindo para parar de chover, porque precisa colher, e o outro ainda pedindo para ter mais chuva, porque ele está plantando a safrinha já, ele precisa que chove, o outro precisa que pare de chover, porque ele está colhendo. Então, lá São Pedro não sabe atender todo mundo, obviamente, mas a gente, todo mundo, é uma fábrica a céu aberto, eu digo que até pandemia, né, isso foi muito claro, né, então, uma indústria pode parar a produção dela, a linha de produção, desligando as máquinas, mandando o pessoal para casa, esperando o melhor momento, renegociando com os fornecedores e tudo mais. Uma soja que estava plantada, né, a gente passou isso, mês de março, todo mundo colhendo. Não pode chegar para a soja e falar o seguinte, aguenta aí um pouquinho e a gente volta o ano passado até a pandemia, o ano que vem, desculpe, até a pandemia acabar. Não existe, ou seja, o agro não para. Então, isso ficou bem claro. Nós, como prestador de serviço para o agro, não paramos, enfim, a gente teve que se adequar, mas o fato é esse, né? Então, a gente depende dessas variáveis externas, vamos assim dizer. As variáveis que estão internas, que é justamente o custo que você acaba de colocar, que é aquilo que está na mão dele. Então, controlando na palma da mão significa o seguinte, eu controlo os meus custos, tá? Então, se eu sei quanto que eu estou gastando, eu consigo brigar, tá? Brigar por descontos, que é aí justamente onde eu vou ter o quê? A minha rentabilidade. Porque outra coisa, o preço é dado pelo mercado, né, Luana? Então, assim, a soja vem, eu tenho câmbio, prêmio Porto, cotação Chicago, e eu transformando isso, trazendo aqui, reduzindo o frete, eu chego no valor da praça local, grosso modo, né? Então, se o preço é dado, como é que eu consigo fazer mais dinheiro? Então, se o resultado é soma de receita menos custos, é igual a lucro, para mim aumentar o meu lucro, eu preciso fazer o quê? Se o preço é dado pelo mercado, eu preciso justamente brigar muito, mas muito mesmo, naquilo que eu consigo controlar de uma maneira um pouco melhor, que são os custos. Concorda? Exatamente, é isso aí. E quando a gente fala também em ter tudo na palma da mão, Ferreira, também a gente brigar pelo que é de direito, né? Então a gente sabe que anos difíceis e eu não tenho o que fazer. Não colhi, tive baixa produtividade, não choveu, o que eu estava estimando lá ter de receita não vou ter. O que eu tenho que fazer? Né? Eu tendo toda essa gestão na palma da minha mão, eu vou conseguir... mostrar isso para quem eu estou, para o meu fornecedor, eu consigo demonstrar para ele. Isso, o meu financiador, eu vou sentar, exatamente, eu vou sentar com ele, né, vou mostrar para o meu financiador que ele já sabe, porque acompanha, geralmente as trades, elas acompanham toda a produtividade, sabem mais ou menos como vai ser, mas assim, para você não ficar refém, por exemplo, a uma trade ou uma empresa, o percentual de juros é esse, o prazo para você pagar essa renegociação é esse, e é essa a nossa renegociação, porque eu vivi muito isso, né? Então, eu sentei muitas vezes para renegociar com o produtor rural, a gente sabe como que é. E não adianta, às vezes, você espremer ele, né, Luana? Tipo assim, e se ele tem as informações na mão, fica muito mais fácil para todos os envolvidos, né? E aí, exatamente, a gente faz o link com o nosso encontro aqui de hoje, é isso. Como é que a gestão impacta na captação? Diretamente, porque se eu captei, e até na renegociação de uma renegociação de uma dívida, por exemplo, que seja com a trading, um banco, etc., se eu estou munido de informações sobre o meu negócio, eu consigo discutir, inclusive, para dizer para a outra parte, diretamente, que ele, como se diz, que ele, com essas taxas aqui, eu não consigo dar sequência nesse meu crédito, nessa minha renegociação. Exatamente, não adianta ele colocar mais baixo. Está me ouvindo? Sim, estou. Tá. Que não adianta o trade lá, o financiador do produtor rural, colocar a goela abaixo. Não, o seu prazo de financiamento é 1 ano, 2 anos, por esse valor que você ficou devendo, porque o seu comprometimento nessa renegociação vai ser 5 sacas, por isso que eu vou parcelar em 2 anos, 5 sacas por ano. Mas ele não sabe qual é o meu custo, ele não sabe qual que é o meu planejamento. Então, assim, eu não posso simplesmente... incluir lá 5 sacas ou 7 sacas de comprometimento. Não, eu já tenho todo o meu plano de negócio. Não, o que eu posso fazer com você não vai me dar 1 ano, 2 anos. Só com isso eu não consigo pagar. Eu vou precisar de um prazo mais longo. Enfim, você vai ter dados factíveis para que você vai saber o quanto você pode assumir de algo a mais que não estava previsto dentro do seu custo. Perfeito. Até a Cláudia aqui participando, bem bacana a colocação dela, que é a capacidade gerencial do negócio, afirma a capacidade de pagamento analisada na solicitação de crédito. De fato. E ela até coloca, uma vez que os números deixam de ser subjetivos,
Então, não está na cabeça só do produtor. Se eu apresento para ele que seja uma DRE demonstrando, olha, aqui está assim, o meu retrato é esse, eu esperava uma produtividade de X, nós estamos aqui falando de uma renegociação, por exemplo, isso que você está me colocando de renegociar, eu não consigo assumir, porque senão eu não consigo pagar o restante dos meus custos. Então, eu preciso de uma dilatação nesse prazo. Então, é aí que nesse processo de captação ou de renegociação, eu tenho subsídios e tenho informações que deixam de ser subjetivos, como a própria participação aqui da Cláudia, deixam de ser subjetivos, eles são objetivos, tá? E agora me diga, você, como você trabalhou do outro lado da mesa, se o produtor te chega e apresenta essas informações, não fica muito mais fácil de tentar equalizar da menor maneira possível para que fique melhor, tanto para trading, ou para o banco, ou e para o próprio produtor? Fica cautivo, porque não adianta o produtor ter que aceitar uma negociação, uma renegociação, sendo que vai ter que chegar o ano que vem lá, bater na porta e falar assim, ó, te falei que eu não dava conta. Não consigo te pagar. Mas assim, se você não tem dados, se você realmente não consegue expor isso de maneira clara e transparente, né, então é complicado você conseguir argumentar isso. Então, para mim, esse é um dos principais benefícios aqui do que a gente vem falando. Por exemplo, além de todos os outros, de ganho, rentabilidade, ao mais dinheiro no meu bolso que vai sobrar, vamos pensar nos momentos difíceis. Aí eu não tive rentabilidade que eu esperava, teve uma quebra de safra. Qual que é o principal ponto que eu já tenho que trabalhar aqui, que eu tenho que corrigir, para que eu não leve uma bola de neve, porque daqui a pouco eu até pago toda a renegociação, mas eu estou comprometendo outra parte do meu negócio. Alguma coisa eu vou deixar de fazer. Eu consegui pagar, mas deixei o couro para trás e sair lá na frente, eu nem consigo ficar na atividade, porque eu me... Exatamente. Alguma coisa você vai ter que comprometer lá na frente, você vai ter que abrir mão, porque você cumpriu com aquele combinado, né? Bacana. Enfim, então, nós estamos aqui já com 46 minutos, aproximadamente, 45. Vamos dar sequência aí que a gente está caminhando. E outro ponto importante que eu considero, Ferreira, de ter essa gestão na palma da mão, é realmente o produtor saber lá, eu sou premium, eu sou um cliente que mantém o meu controle de gestão, eu sei em que condições que eu estou, eu sei o meu nível de endividamento, eu tenho o meu número na mão, então eu sei que classificação de rate eu sou, que tipo de cliente eu sou. E eu entendo que dessa maneira ele poderá, né, sentar, negociar e, enfim, se diferenciar. Eu realmente tenho uma taxa de juros diferenciada para os empréstimos que eu tenho, né, para o crédito que eu estou levantando, ou eu estou me igualando com um cliente que muitas vezes não tem o nível de gestão que eu tenho, e é um cliente, se não tem o nível de gestão, você não sabe de fato, efetivamente, qual que é o seu custo final, nem qual a sua rentabilidade final, né? E aí eu posso me igualar a um cliente como esse? Eu entendo que não. É uma forma que você tem, que isso não é prática do mercado, né? Eu creio assim que é um passo que o produtor rural pode dar na frente, é de realmente ele ter, com esses controles gerenciais, controle financeiro administrativo, ter na mão, é realmente ele se posicionar. Ele sabe qual que é a taxa de juros que gira o mercado financeiro, todos sabem. Então, como que eu posso brigar para mim ter uma taxa diferenciada de fato pelo nível de cliente que eu sou? Exato, separar exatamente o joio do trigo, né? Daqui a pouco colocando dentro do mesmo pacote, produtores que não têm nível de gestão, não conhecem os seus números, daquele que tem toda uma gestão estruturada, que conhece efetivamente, ele consegue justamente brigar, por isso que eu falo, fazendo o link direto com o nosso encontro aqui hoje, foi isso, né? Ele consegue brigar por taxas melhores, esse é o fato. Então, eu entendo os meus números, né? Eu consigo ter o meu, conforme você falou, rate, né? Minha classificação é melhor. Você está me comparando com um produtor que tem um score ou um nível de endividamento mais alto e eu não tenho esse nível de endividamento, por isso que eu consigo brigar por taxas melhores. Exatamente. E aqui falando da importância da gestão rural, né, dando continuidade, então, quando a gente vê aqui até o exemplo aqui do consultor Pedro Aguiar, né, sobre a modernização no campo, é aquilo que a gente falou inicialmente, não tem dúvida, maquinários, investimento em solos, em materiais, melhor posicionamento, enfim, isso o produtor sabe fazer indiscutivelmente, lógico, né, então, são craques. É um know-how, são craques. E voltando de novo, né? Já pensou em integrar isso, todo esse know-how, esse DNA, essa integração de realmente saber produzir com também saber gerir, controlar e planejar? Então, o quanto ele poderia aumentar de rentabilidade dentro do negócio? Até colocando, eu até comentei contigo um pouco antes, uma matéria antiga já do Globo Rural que tratava sobre café. Gente, mas funciona para todo e qualquer negócio, tá? O mesmo custo de produção
que os cafezais tinham lá na região de Minas, acho que essa empresa era de Minas, São Paulo, não me recordo, mas acho que era Minas. Essa mesma empresa, utilizando a mesma tecnologia, as melhores práticas agronômicas, os melhores maquinários, fazendo treinamento com toda a equipe, usando gestão à vista, Luana, que eu acho que é fantástico assim também, ela tinha um custo 30% menor. 30%. Então, a gestão se paga e muito, tá? Se paga e muito. Então, é claro e nítido que quando você tem todos esses controles, tá? Você consegue ter um aproveitamento melhor, você compra melhor, usa melhor todos os recursos disponíveis e com isso vai, de fato vai fazer o quê, gente? Sobrar mais dinheiro no fim da atividade. Se o meu vizinho gasta 100 para poder produzir e eu gasto 70, esses 30 foi para o bolso de quem? Então, para o bolso de quem conseguiu produzir com 70. Lembrando que o preço é dado por mercado. Então, se eu foco nos meus custos, eu consigo ter o quê? Mais dinheiro no bolso. No fritar dos ovos é bem isso. Exatamente. Então, ali também, falando aí dos principais pontos, né, sobre a gestão rural, aproveitamento mais eficiente dos funcionários, também por essa gestão controlada, né, saber realmente a eficiência da gestão, onde os funcionários atuam, o quão efetivamente eles são, e o quanto eles podem produzir mais, enfim, agregar valor aí dentro do negócio, e menor interferência pelas crises, né? Então, permite conhecer a produção, a terra, diversificar a renda, outros produtos agrícolas, enfim. Exatamente. Pontos aí. Então, passando aqui para o próximo slide, né? Vamos falar aqui de alguns passos que trarão controles e eficiências para a propriedade rural, né? Primeiro passo, recolhimento de dados. Então, básico, né? Dados, necessário. Informação é tudo. Necessário, todos os registros, e realmente ter no detalhe, não só na cabeça, não adianta. Invista em novas tecnologias, então isso aqui hoje é muito bom, a gente vê bastante evolução na questão de sensores de umidade, temperatura, drones, identificação de pragas, isso aqui hoje o mercado tem um vasto campo aí e oferece bastante tecnologias muito bacanas nesse sentido. Análise em tempo real, que é realmente, eu estou aqui, quero sentar, pensei numa coisa, dá certo para mim? Vamos analisar dados, vou pegar agora todas as minhas informações, meus controles gerenciais, vou puxar aqui meus relatórios do sistema e vou conseguir montar uma análise. Então, isso até é informação em tempo real, né? Estabelecendo planos e metas realmente indispensável, planejamento, como que eu quero estar, qual que é o meu objetivo, né? A curto, médio e longo prazo. E trabalhar com sustentabilidade, né? Quer falar, Ferreira? Não, basicamente a gente vai pontuando aquilo que a gente vem discutindo, né? Então não adianta como se diz, como é que eu estou ligando o ponto, né? A gente está falando como é que eu renegocio, como é que eu negocio melhor, como é que eu faço captação melhor de crédito, tá? Poxa, mas aí vocês estão falando de gestão. Sim, para mim poder brigar por números melhores, eu preciso ter todo esse processo. Então, ter essa informação na palma da mão, como a gente falou, ou seja, estou domingo na minha casa, vi uma informação, preciso ter o dado, mas se o dado está lá, eu digo, mas se a informação, quanto que foi que eu paguei na tonelada do adubo o ano passado, ou na safra anterior, quero ver como é que isso vai impactar, etc. Agora, isso está lá vamos dizer, está dentro do porta-luva da caminhonete que ficou na fazenda, está todo sujo lá e você não sabe disso. Então, se você estiver sentado no domingo na sua casa e tiver um sistema para te auxiliar, essa informação vai estar lá disponível, você consegue acessar e verificar, e com base nisso, mata quando você está buscando a informação e você não tem ela, é extremamente ruim, né? Então, a tecnologia, ela facilita muito isso hoje em dia, que ela está disponível em qualquer local que você tiver. E quando a gente fala lá na gestão de crédito, ela tornar eficiente, como que eu posso ter mais rentabilidade, que é o nosso tema principal ali, como que a gestão do crédito pode influenciar lá na vida do produtor rural, é importante que a gente sempre pense o seguinte, quando o produtor, às vezes, acho que muitas vezes não faz esse planejamento, não faz esse detalhe, porque fica muito naquela questão do grosso. O grosso que nem sempre é o grosso, mas, digamos assim, fora isso, tem muitas outras coisas.
Então, olha ali o custo efetivamente dos insumos, o custo para plantar, macro, que é nada mais do que o quê? O fertilizante, sementes, os agroquímicos. Então, pronto. Esses 3 são meu custo, já tem na minha cabeça, então minha produtividade é isso, meu custo é aquilo, então está sobrando isso aqui. Então, essa aqui é minha rentabilidade. Só que cada produtor rural, a gente sabe que ele tem uma história, né? Que ele tem que ele tem os anos aí de vivência. O que eu estou agregando nesse custo final, efetivamente falando? Minha despesa operacional. Eu tenho uma operação meio deficiente, pago muito com maquinário, ou terceirizado ou próprio, minha frota está defasada, acaba me dando muita manutenção, e aí eu tenho que parar no momento de colheita, aí eu preciso ir atrás de um terceirizado para conseguir colher. Eu estou olhando isso direitinho, no final da linha lá, quanto que isso está me custando. Eu tenho uma renegociação que eu tive um problema que vem carregando aí aos 4, 5 anos, então todo ano isso me custa tantos X sacas de soja. Então, isso também entra no custo. Aí, daqui a pouco, lá, tem uma terra que eu comprei para pagamento em 10, 15 anos, investimento de longo prazo. Então, olha o quanto seu custo está aumentando. Aí, você está falando disso. Eu tenho uma despesa operacional. Eu tenho um veículo novo que eu comprei. Então, assim, tem várias outras coisas que agregam o custo, que muitas vezes são os outros 30% aí, que 70% seja o grosso lá dos insumos, e que quando eu vou olhar a minha rentabilidade, o que sobrou no meu bolso, no final dessa safra, de fato, dinheiro, eu sei claramente o que sobrou, porque a gente vê volume, então dinheiro entra lá, entra meu contrato e tudo, então, aí eu já entro outro ano, pego mais financiamento, então vai entrando dinheiro, mas no final, então dinheiro em caixa eu sempre tenho minha rentabilidade, eu tenho o meu caixa, então eu pago minhas despesas, eu venho pagando tudo certinho, não estou atrasando nada, mas assim, você está analisando de fato qual é a sua rentabilidade ou você está girando o dinheiro que você teve a receita, você acumulou todas as suas despesas, pagou, mas eu já peguei um novo crédito, já passar para a futura, e aí você vem girando isso com dinheiro, mas você não está olhando sua rentabilidade, você está só vendo que você está conseguindo pagar a conta, né? Então, eu acho que esse é o principal objetivo aí desse controle. Com certeza. Pilares importantes, né, que vão trazer os... Primeiro, fluxo de caixa já está aí escancarado. Esse aqui, para mim, orçamento anual, médio e longo prazo. Então, assim, conseguindo fazer um orçamento de 1 ano, você consegue desmembrar isso ao longo dos anos. Lógico, a gente sabe que é muito dinâmico, é vivo, se mexe, mas não tem problema, ajustes, atualizações, pode se mexer todos os dias, porque preço de commodities muda, porque custo muda, porque minha despesa muda, porque aconteceu algo inesperado, tive que arcar sei lá, com uma reforma que não está tranquilo, mas o macro eu tenho que conseguir ver, para mim agregar todas essas alterações, esses ajustes que vai sendo feito dentro do negócio, né? Software para controle, para mim, assim, produtor, independente de quantos hectares ele planta, o software que eu tenho hoje, software não, eu tenho, meus controles eu faço tudo por Excel, que seja, né, como o Ferreira falou ali no início, no caderno, no caderno eu acho que não dá não, viu, Ferreira? Mas... Eu digo que, às vezes, o pessoal, para começar, né, quer começar, começa anotando que seja. Às vezes fala, não tem muita paciência, você já deve ter encontrado produtor por aí com esse jeito. Esse negócio de tecnologia não é para mim, não sei mexer com esse negócio, não. Tá? Então, não é bem assim, cara. Então, pelo menos você que é adepto ao caderno, que seja, né, conheço muito produtor, assim, as coisas estão mudando, né, Luana, mas conheço muito produtor que anotava tudo na caderneta, mas se perguntasse lá, quanto foi que ele pagou na Adobe, ele tirava uma agenda do ano passado, estava lá, 2000 e... assim, na época eu tinha cabelo assim, faz tempo, né? Aí ele falava, minha safra de 1999, peraí, deixa eu ver quanto que eu paguei na Adobe. Ele puxava lá e olhava. Mas pelo menos ele estava mais organizado, entendeu? Não, quis saber quanto paga, isso eu não tenho dúvida, que os produtores sabem exatamente quanto que custa, quanto que pagou, mas isso não serve de base para você fazer uma análise completa do seu custo, quanto foi a rentabilidade. Eu tenho tudo de fato anotado. Até isso. Aquela pecinha não sei do que quebrou lá da máquina, tá aqui de fato. E coisas que eu já vi também, às vezes o camarada sai correndo na fazenda por conta de uma peça que quebrou lá na colhedeira, etc. Aí ele vai olhar e ele tinha essa peça na fazenda. Exatamente. Estava no estoque, mas ninguém avisou que não tinha usado, ou etc. Ele poderia ter um sistema com
com o almoxarifado dele lá, entendendo que aquela peça poderia estar lá dentro. Exatamente. Então, tempo de colheita, tempo para vir a peça, dependendo da peça é extremamente caro, enfim, esse tipo de desorganização que acaba gerando e elevando o custo, né? Isso que a gente está falando. E aqui outro ponto, né, que está aqui pautado, que é importante, assim, o produtor, ele já nasce com o DNA de ser produtor, então ele consegue fazer uma boa produtividade, isso não é fato. Mas nem sempre ele tem esse perfil para gestão financeira, gestão administrativa, enfim, fazer todos esses controles, que aí já fica até com medo, meu Deus do céu, eu tenho na minha cabeça, é complicado, fluxo de caixa, eu não sei mexer em computador, não sei mexer em Excel, não gosto disso, sei mexer, mas não faço, não tem como fazer, enfim. Para isso existe, né, os parceiros que possam implementar, porque não precisa você fazer necessariamente. Você tem parceiros, consultoria. Alguém que te dê o rumo, né? Assim, tem um rumo que vai fazer com você. Você precisa saber o que você quer fazer. O que eu quero fazer? Eu quero ter essa gestão na palma da minha mão. Eu quero ter o controle financeiro, eu quero planejar, eu quero ter um orçamento anual, 3 anos, 5 anos, a médio e longo prazo, eu quero ter. Então, como que eu tenho que ter? Vou procurar um parceiro qualificado para isso, que possa implementar, treinar e garantir a continuidade. Porque tudo isso que a gente está falando aqui, eu não vou fazer um ano. Isso aqui não é uma coisa que tem início, meio e fim. Isso aqui é para sempre. Então, isso aqui tem que fazer parte do dia a dia. Precisa ser feito, né? Não é uma coisa que vai acabar. Pronto, cumpri meu papel, fechei. Não. Isso aqui é constante. Só vai melhorando, na verdade. Você vai apertando cada vez mais e melhorando os processos, né? Exatamente. Bom, caminhando aí para o fechamento, basicamente. Então, nós falamos aqui, né, de umas ferramentas básicas, fundamentais, importantes aí, para que possa agregar na rentabilidade final, na última linha. Eu quero ver de uma maneira consistente, real, os meus dados, os meus números, a minha rentabilidade. Isso serve para quê, Ferreira? Porque o mundo mudou, o mercado vem mudando, as pessoas vêm se profissionalizando, não sobra mais toda aquela renda, mesmo se tem controle lá, eu sabia que sobrava muito dinheiro, eu conseguia comprar não sei quantos caminhonetes, eu conseguia comprar terra, pagava à vista, enfim. Hoje o mercado não está para isso, é diferente, é outro, né, profissionalizando, a gente sabe que quem não vem se profissionalizando na sua gestão não está conseguindo entrar no mercado. É muito triste, mas a gente vê histórias de produtores rurais que estão a vida inteira, né, produzindo, estão há 20, 25 anos dentro do negócio, que entraram em RJ. Entrar em RJ é a solução? Como? Como que eu vou resolver meu problema? Tá, eu estou resolvendo uma solução de curto prazo. Curto ou talvez médio prazo. Mas a causa eu não combati a causa raiz. O que eu vou fazer de diferente para mim não entrar nessa situação novamente? Para que eu não tenha um problema financeiro novamente? A RJ vai me dar gestão administrativa financeira de como eu vou controlar, de como eu vou planejar, de como eu vou orçar, de como eu vou fazer um fluxo de caixa, de como eu vou trabalhar diferente para que eu não caia nesse problema financeiro novamente, que entre, de repente, numa RJ? Não. Eu preciso, se uma RJ foi adotada nesse momento, o que eu vou fazer de diferente daqui para frente para que eu, mesmo tendo momentos difíceis que tem no mercado agro, quais as estratégias eu vou adotar para mim me sobressair? O que eu preciso fazer de diferente? Né? Então, eu preciso saber gerir para mim poder tomar decisões melhores e que não seja essa a solução, sabe? Que seja diferente. Não, eu tenho uma gestão eficiente, eu tive problema assim, colhi nada, não pago meus custos, como que eu vou levar isso para frente sem comprometer meu patrimônio e sem gastar milhões numa RJ, que custa muito caro, por sinal, para você entrar nesse processo. Exato, né? E os advogados ficam ricos e você pobre. E sem me dar o direcionamento que eu preciso para não acontecer isso de novo. A verdade é essa. Então, e o pilar, obviamente, está na gestão. Então, a gente coloca aqui para fechar, mas efetivamente, esse é o pior dos cenários, né, Luana? Você vê todo aquele patrimônio que foi construído sendo corroído por coisas que poderiam talvez ser evitadas, ao invés de fazer lá, como eu digo, peitar e ir tocando e simplesmente parar, analisar os números e evitar esse medo, né? Fluxo de caixa não é um bicho de 7 cabeças, fazer todos os apontamentos, as anotações, para que você consiga entender os seus números e evite, tá, que um cenário tão drástico como esse venha acontecer, né? Exatamente.
Estou à disposição, se quiserem maiores detalhes, se quiserem alguns direcionamentos de como fazer essa gestão, enfim, eu posso ajudar, posso contribuir. Me coloco à disposição. Beleza. E aqui só para, digamos assim, a creme de la creme, vamos colocar, ou seja, o fechamento, a cereja do bolo, que basicamente é tentar entender isso, né, Luana, que é muito importante. Como a gestão pode melhorar o score do produtor rural e o que tornará ele diferente dos demais? A gente veio falando isso e a gente bateu muito na questão da gestão, tá? Gestão também não é um bicho de sete cabeças, você precisa de pessoas para poder te apoiar, de processos, de tecnologia, software para poder te ajudar, e ela vai melhorar isso, o score, no momento em que o produtor, né, pegando as palavras que você colocou, ele ter os indicadores de maneira clara e assertiva, sabendo que pode brigar por taxas melhores. Negociar. Então, qual é a minha condição? O que eu vou atribuir nessa negociação dentro do meu mundo, dentro do meu planejamento, dentro do que eu tenho programado, né, para o meu negócio? Isso aí eu puxo até uma fala da própria Cláudia, falou lá um pouco lá atrás, tá? Que ela coloca o seguinte, né? Você, como já esteve do outro lado da mesa, né, Luana, por tanto tempo, ou seja, eu brinquei lá no início, você que dava o joinha no crédito ou não, tá? Isso. Se você já recebeu um produtor que te apresentasse, sei lá, uma DRE, um fluxo de caixa, dizendo que o custo, e que aquele pacote que ele estava, que você, na posição, estava oferecendo para ele, você poderia melhorar uma taxa para ele? Você já teve essa situação de ser, diríamos, questionada por um produtor, e ele mostrando os dados dele, falando o seguinte, eu acho que você consegue uma taxa melhor, porque meu nível, minha alavancagem está menor, eu não tenho esse nível de endividamento, e eu consigo, acho que, uma taxa melhor. Você poderia melhorar isso aí. Você já teve essa situação de um produtor te... Assim, o que me traz muito esse tema para a gente abordar é que eu já vi tanto, na verdade, o contrário, sabe? Que a gente, quando ia pegar, que eu trabalhei nos últimos anos, principalmente tentando desenhar a ferramenta de gestão junto do produtor rural, até para a gente fechar o crédito, então entender lá qual que é o potencial de receita, o potencial produtivo, e quando a gente ia alocando custeio, endividamentos, investimentos, todas as outras dívidas, né? E aí, quando você ia vendo, o cliente entrou numa área que só o que ele paga de arrendamento lá, que aumenta o custo dele, mesmo ele produzindo tudo que ele está estimando, está dando negativo. Mesmo assim, não fecha. Parava para fazer as contas, teve situações que o produtor olhava assim e falava assim, eu estou girando porque é aquela história, né? Eu pago, tenho minha receita, fica tudo acumulado no primeiro semestre, tenho minha receita do primeiro semestre, pago todas as minhas contas no primeiro semestre, já libera meu dinheiro de custeio, que seria para a safra seguinte, então ele está girando com dinheiro, mas não significa que ele está tendo uma rentabilidade, ele está girando o negócio, né? Mas isso, no decorrer do tempo, vai corroendo o patrimônio dele, porque vai corroendo o patrimônio dele. A bicicleta está andando, a hora que ela para... Está girando, está aumentando a bola de neve, aumentando a bola de neve, no momento que der uma dor de barriga, se um custeio desse não sai, se um crédito desse não é liberado, que eles geralmente acumulam 2 por ano, então o que acontece? Acabou a engrenagem, parou. Então é nesse momento que ele descobre que vou ter que desfazer do meu bem, vou ter que fazer alguma coisa diferente, ou para continuar, ou então acaba saindo do segmento. E é muito triste, né? Cliente de muitos anos. Por quê? Por conta dessa profissionalização que houve. É aquela história, antes sobrava mais dinheiro, hoje tudo é muito apertado. Por mais que a receita esteja boa, os custos sobem na mesma proporção. E aí você vai indo, é gestão, controle. A gente vê que isso faz a diferença. Bom, pessoal, então basicamente a gente fecha, né, Luana? Que é isso. O que torna... se você tiver uma gestão melhor, se você tiver todos esses controles que a gente falou, se tiver pessoas para fazer esses lançamentos, entender esses números, fluxo de caixa, entendendo o que sobrou, como é que está a sua alavancagem, quanto que eu tenho para pagar, cada produtor é um produtor. Fala o seguinte, resumindo o seguinte, eu adoro falar muito bem da minha produtividade. Eu produzi 70, 80 sacos por hectare. Minha rentabilidade. Qual é? Eu preciso gostar de falar da minha rentabilidade. Exato. O que sobrou de fato, efetivamente, no meu bolso? Para mim, eu acho que como que eu vou fazer isso? Tudo que a gente falou aqui. Acho que é preciso colocar isso no DNA, né? O que eu preciso agregar para mim ter isso também, da mesmo orgulho que eu tenho em falar da minha produtividade. Falar da rentabilidade, né? Exatamente. Exato, porque não adianta nada ter a produtividade de 80, 90, 100, sendo que a rentabilidade, conforme você citou um caso aí, às vezes está negativa.
Exatamente. Que triste história, na verdade, né? Então, a produtividade é extremamente importante, mas a perseguição da rentabilidade talvez seja tão ou quão mais importante do que efetivamente somente essa questão da produtividade. Bom, acho que a gente fecha aqui essa noite. Agradeço todo mundo que esteve aí presente, tá, pessoal? A gente vai disponibilizar depois esse vídeo diretamente no YouTube. Para quem quiser bater um papo melhor com a Luana, acho que pode LinkedIn, talvez seja o melhor caminho, né, Luana? De repente, te acionar por lá, quiser bater um papo. A Luana já tem uma larga experiência, conforme a gente pôde notar, obviamente, aqui dentro desse nosso webinar de hoje. E, Luana, se quiser algumas considerações finais, fique à vontade. Eu me coloco à disposição, tá? Eu estou hoje conseguindo trabalhar também do outro lado da cadeira, então eu vejo que tem bastante espaço. E o que precisarem de mim para agregar nesse sentido também, eu posso ajudar, com certeza. Perfeito. Bom, muito obrigado. Agradeço em nome de toda a equipe CIACOM, que contribuiu para que esse evento hoje fosse possível, tá? Toda a equipe envolvida dentro do processo, o pessoal do marketing, comercial, enfim, toda a nossa equipe, tá? E, para fechar, a CIACOM, obviamente, possui, tá? Softwares que podem auxiliar vocês, produtores, a ter essa gestão e ter esses números na palma da mão, como foi colocado, em qualquer local que vocês estiverem, tá? Ou seja, fazer essa gestão, porque efetivamente os amadores estão caindo fora, tá? Então, não seja um deles, busque mesmo, não é um bicho de 7 cabeças, e a gente está aqui para apoiá-los nessa jornada, tá? Que ela não é fácil. Então, a gente o apoia, vê, e quiçá um dia a gente encontre produtores em rodinhas de café, né, Luana, falando que a minha rentabilidade foi de X, e que ele olha para o vizinho, poxa, ele conseguiu plantar com um custo bem menor do que o meu, eu vou perseguir isso para que a minha rentabilidade seja tão ou quão maior do que a dele. Tá? Espero que esse dia chegue em breve. Tá? Estamos aqui para apoiar todo o pessoal. Então, obrigado novamente, Luana, pela participação. Espero que a gente se encontre em breve, de repente, para abordar algum outro tema de relevância para o setor. Ok, pessoal? Muito obrigado e até breve. Tchau. Até mais.